Algumas histórias do mar são tão incríveis que parecem ficção. A história de Violet Jessop é uma delas. Ela não era capitã nem exploradora. Violet era uma camareira de navio, uma mulher quieta e trabalhadora. Mesmo assim, sua vida foi marcada por uma série de eventos tão extraordinários que ela ganhou um apelido único: Miss Inafundável. Ela enfrentou a morte nas ondas não uma, nem duas, mas 3 vezes a bordo de alguns dos navios mais famosos da história. A história dela não é apenas sobre sobrevivência. É sobre um espírito inabalável diante de probabilidades esmagadoras, um verdadeiro testemunho da força que existe nas pessoas comuns. Violet Constance Jessop nasceu em 1887, não em uma vida de privilégios, mas como filha de imigrantes irlandeses tentando recomeçar na Argentina. Ela era a mais velha de 9 irmãos, e as dificuldades eram companheiras constantes desde seus primeiros dias. Quando criança, enfrentou uma doença grave que os médicos achavam que seria fatal, mas ela sobreviveu, mostrando cedo a resiliência que marcaria sua vida. Após a morte do pai, a família voltou para a Inglaterra, e Violet, ainda jovem, sabia que precisava ajudar a sustentar a mãe e os irmãos. O mar a chamou não como aventura, mas como necessidade. Seguindo os passos da mãe, Violet decidiu se tornar camareira de navio. Não era um caminho fácil. O trabalho era exigente, com longas horas e pouco descanso. Sua juventude e beleza, inclusive, eram vistas como desvantagens pelos empregadores, que temiam problemas com a tripulação e passageiros. Para conseguir uma vaga, ela muitas vezes precisava se vestir de forma mais simples e parecer mais velha do que realmente era. Apesar desses desafios, conseguiu um emprego na White Star Line, uma das companhias de navegação mais prestigiadas do mundo. Essa decisão a colocaria diretamente no caminho da história, a bordo de uma nova classe de navios magníficos e colossais. Sua carreira começou no RMS Majestic, mas logo ela foi transferida para um navio que representava o auge da engenharia moderna, o RMS Olympic. Esse navio era o orgulho da White Star Line, o maior transatlântico do mundo na época. Para Violet, era um emprego estável, uma maneira de sustentar a família. Ela cumpria suas funções com dedicação, cuidando dos passageiros ricos da primeira classe. Ela não tinha como imaginar que aquele navio grandioso, símbolo de segurança e progresso, logo lhe daria o primeiro e assustador contato com um desastre marítimo, um prelúdio para calamidades ainda maiores que viriam em sua improvável jornada. Em 20 de setembro de 1911, Violet Jessop seguia com suas tarefas diárias a bordo do RMS Olympic. O enorme navio estava em sua 5ª viagem comercial, navegando tranquilamente pelas águas do Solent, um estreito na costa inglesa. O tempo estava claro, e o clima a bordo era de tranquilidade. Os passageiros aproveitavam os luxos do navio, e a tripulação, incluindo Violet, trabalhava para garantir o conforto de todos. O Olympic era considerado uma maravilha da época, praticamente invencível por causa do seu tamanho e design moderno. Ninguém a bordo poderia imaginar que aquela viagem pacífica estava prestes a ser violentamente interrompida por um evento inesperado. O cruzador da Marinha Real Britânica, HMS Hawke, também estava na região. Devido a uma interação complexa da pressão da água criada pelos 2 navios enormes navegando paralelamente, o cruzador menor foi subitamente puxado para fora de sua rota. Era um fenômeno pouco compreendido na época. A proa do Hawke, projetada para arremessar e afundar navios inimigos, colidiu diretamente com a lateral do Olympic. Um estrondo ensurdecedor de metal se rasgando ecoou sobre as águas. Violet e outros a bordo sentiram um tremor forte percorrer todo o navio, um impacto que fez objetos caírem das prateleiras e assustou a todos. A colisão abriu 2 grandes buracos no casco do Olympic, um acima da linha d'água e outro abaixo. A água começou a invadir 2 compartimentos estanques. Por um momento, o pânico parecia possível.
Passageiros correram para os convéses, preocupados com a possibilidade do grande navio estar afundando. No entanto, o projeto do Olympic mostrou seu valor. O dano, apesar de grave, foi contido. O navio permaneceu estável e conseguiu retornar ao porto de Southampton por conta própria. Foi um acidente sério que poderia ter sido muito pior. Para Violet Jessop, o incidente foi uma experiência assustadora. Foi seu primeiro contato direto com os perigos do mar. Embora ninguém tenha morrido ou se ferido gravemente, a experiência foi um lembrete claro de que nem mesmo os navios mais avançados eram invulneráveis. Alguns membros da tripulação ficaram tão abalados que decidiram buscar trabalho em terra, mas não Violet. Ela viu aquilo como um evento assustador, mas isolado. Permaneceu dedicada à carreira, e depois que o Olympic foi consertado, decidiu continuar seu serviço na White Star Line. Sua próxima missão seria no navio ainda mais grandioso e famoso, o RMS Titanic. Alguns meses depois, em abril de 1912, Violet Jessop embarcou no RMS Titanic. Amigos a incentivaram a aceitar a vaga, dizendo que seria uma experiência maravilhosa no navio mais luxuoso já construído. O Titanic era considerado inafundável, um verdadeiro marco de engenharia e luxo. Para Violet, era apenas mais uma viagem, mais um trabalho. Ela se acomodou em sua rotina, atendendo às necessidades dos passageiros, sem imaginar que estava a caminho de um dos desastres mais famosos da história marítima. O navio era um palácio flutuante, cheio de entusiasmo e promessas ao iniciar sua viagem inaugural pelo Atlântico. Na noite fria e clara de 14 de abril, o impensável aconteceu. O Titanic atingiu um iceberg. Violet estava em sua cabine quando sentiu um leve solavanco e um som de raspagem. No início não pareceu algo grave, mas logo os motores pararam e um silêncio estranho tomou conta do navio. A tripulação foi chamada ao convés. Violet, que era católica devota, tinha acabado de fazer suas orações antes do impacto. Ela e as outras camareiras foram ordenadas a ir ao convés dos botes para ajudar os passageiros. Elas deveriam servir como exemplo de calma para os passageiros que não falavam inglês, que estavam confusos e apavorados. Com o caos se espalhando, o treinamento e a postura de Violet falaram mais alto. Ela ajudou a conduzir mulheres e crianças até os botes salva-vidas, garantindo que todos estivessem com seus coletes e tentando oferecer palavras de conforto em meio ao pânico crescente. Ela demonstrou como colocar os coletes e trabalhou incansavelmente para levar o máximo de pessoas possível para a segurança. A noite era gelada, e os sons da banda do navio tocando e dos gritos desesperados enchiam o ar. Violet cumpriu seu dever com coragem silenciosa, colocando a segurança dos outros à frente da sua própria enquanto o grande navio fazia sua descida final e terrível nas águas geladas. Finalmente, Violet foi ordenada a entrar no bote salva-vidas 16. Quando estava prestes a embarcar, um oficial lhe entregou um bebê, pedindo que cuidasse dele. Ela segurou o bebê junto ao peito, tentando mantê-lo aquecido enquanto o pequeno bote era baixado no Oceano Negro e congelante. Por 8 longas horas, ela e os outros sobreviventes ficaram à deriva no escuro, observando horrorizados enquanto o magnífico Titanic desaparecia sob as ondas. Eles foram finalmente resgatados pelo RMS Carpathia. Já a bordo do navio de resgate, uma mulher, presumivelmente a mãe do bebê, correu até Violet, pegou a criança de seus braços e desapareceu na multidão sem dizer uma palavra. Apesar de ter sobrevivido a 2 grandes incidentes marítimos, a carreira de Violet Jessop no mar estava longe de acabar. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, ela sentiu que era seu dever servir ao seu país. Ela se juntou à Cruz Vermelha Britânica e se tornou comissária a bordo do HMHS Britannic, o terceiro e maior dos navios irmãos da classe Olympic. O Britannic havia sido convertido em um hospital flutuante, com seus luxuosos acabamentos substituídos por enfermarias e salas de cirurgia.
A missão do navio era transportar soldados feridos do Mediterrâneo de volta para a Inglaterra. Violet trocou o uniforme de comissária pelo avental de enfermeira, mais uma vez se encontrando em um navio irmão do Olympic e do Titanic. Na manhã de 21 de novembro de 1916, o Britannic navegava pelo canal de Quea, no mar Egeu. O navio estava a caminho de buscar mais soldados feridos. De repente, uma explosão enorme sacudiu o navio de proa a popa. Ele havia atingido uma mina subaquática colocada por um submarino alemão. O dano foi catastrófico, muito pior do que o Titanic sofreu. O navio, projetado com ainda mais recursos de segurança após o desastre do Titanic, começou a afundar com uma velocidade assustadora. O capitão tentou encalhar o navio em uma ilha próxima, mas já era tarde demais. Violet estava tomando café da manhã com outras enfermeiras quando a explosão aconteceu. Ela e outras correram para o convés para ajudar a preparar os botes salva-vidas. O naufrágio foi tão rápido que quase não houve tempo para uma evacuação organizada. O navio adernou fortemente e as enormes hélices ainda giravam parcialmente fora d'água. 2 botes, lançados sem autorização, foram puxados para as lâminas giratórias e completamente destruídos, matando todos a bordo. Violet estava em outro bote que também estava sendo puxado em direção às hélices mortais. Ela sabia que precisava agir rápido para sobreviver. Percebendo que seu bote estava condenado, Violet pulou na água. Ela foi sugada para baixo e bateu a cabeça no casco do navio, mas seus cabelos ruivos espessos e um colete salva-vidas de cortiça ajudaram a amortecer o impacto e a trazê-la de volta à superfície. Ela assistiu, horrorizada, enquanto o magnífico navio-hospital, o último dos 3 irmãos, afundava sob as ondas em menos de 1 hora. Ela acabou sendo puxada para outro bote salva-vidas e sobreviveu mais uma vez. 30 pessoas perderam a vida naquele dia, mas mais de 1000 foram salvas. Violet Jessop, a comissária inafundável, agora havia sobrevivido aos naufrágios dos 3 navios da classe Olympic. Depois de sobreviver às colisões e naufrágios do Olympic, Titanic e Britannic, a maioria das pessoas teria escolhido uma vida bem longe do oceano. Mas Violet Jessop não era como a maioria. O mar corria em suas veias, e era a única carreira que ela conhecia. Após uma breve recuperação do ferimento na cabeça que sofreu durante o desastre do Britannic, ela voltou a trabalhar para a White Star Line. Ela continuou sua carreira no mar por décadas, trabalhando em grandes transatlânticos e completando 2 voltas ao mundo em cruzeiros. Sua história incrível tornou-se uma lenda silenciosa entre marinheiros e tripulantes. Ela ficou conhecida como Miss Inafundável, uma mulher que encarou a morte de frente 3 vezes e sobreviveu para contar a história. Era uma peça viva da história marítima, um elo direto com alguns dos navios mais famosos já construídos. No entanto, ela raramente falava sobre suas experiências e não buscava fama ou atenção. Era uma mulher reservada e humilde, que simplesmente seguia com sua vida. Só bem mais tarde, depois de se aposentar em uma casinha em Suffolk, na Inglaterra, sua história começou a capturar a imaginação do público, principalmente por meio das memórias que escreveu. Um dos detalhes mais curiosos e inquietantes de sua trajetória aconteceu muitos anos depois de sua aposentadoria. Uma noite, Violet recebeu um telefonema misterioso. Uma mulher do outro lado da linha perguntou: "É a Violet Jessop que estava no Titanic?" Quando Violet confirmou que sim, a mulher riu e disse: "Eu era o bebê que você salvou antes de desligar." Violet, que nunca contou a ninguém sobre o bebê que segurou no bote, salva-vidas 16, ficou chocada. Ela sempre achou que era uma brincadeira, mas a pessoa sabia de um detalhe que ela guardou só para si durante décadas, acrescentando mais um mistério à sua vida. Violet Jessop faleceu em paz em 1971, aos 83 anos. Sua vida permanece como um símbolo duradouro de resiliência, coragem e esperança.
Ela foi uma mulher comum que viveu circunstâncias extraordinárias. Seu nome para sempre ligado aos triunfos e tragédias da era dourada dos transatlânticos. Teria sua incrível sobrevivência sido apenas sorte, uma sequência de coincidências inacreditáveis? Ou teria sido destino, um caminho que ela estava destinada a trilhar? Talvez fosse algo totalmente diferente, um laço inexplicável entre uma mulher e o mar implacável. Sua história nos faz pensar sobre a tênue linha entre o acaso e o destino.